secretário-geral da NATO pede a aliados um aumento da produção de munições para a Ucrânia. Jens Stoltenberg quer reforçar o exército ucraniano antes de grande ofensiva russa. Em Antáquia, no sul da Turquia, já não há sepulturas. Os mortos são enterrados em cemitérios improvisados em várias zonas da cidade. A Ucrânia está a gastar munições de grande calibre a uma maior velocidade do que aquela que os aliados as conseguem produzir. À medida que a Rússia intensifica os ataques no sul e no leste da Ucrânia, a urgência dos soldados ucranianos na linha da frente também aumenta. Estimativas da defesa norte-americana apontam para que a Rússia esteja a disparar por dia 20 mil projéteis de artilharia. Do lado de Kiev, os números são mais modestos, a rondar no máximo 7 mil. Ainda assim, a indústria ocidental está a ter dificuldade em acompanhar o ritmo da guerra. O conflito, alerta o secretário-geral da NATO, está a esgotar as reservas. Reunido em Bruxelas com os ministros da Defesa da Aliança, Jens Stoltenberg reiterou o apoio a Kiev e pediu aos aliados um aumento da produção. NATO allies are providing unprecedented support to Ukraine to help uphold its right of self-defense. And from the start, we have been working very closely with the European Union, determined to support Ukraine for as long as it takes. Stoltenberg tem insistido no envio urgente de armamento, peças e combustível para a Ucrânia. Para o secretário-geral da NATO, o reforço do exército ucraniano é uma prioridade quando se antevê uma ofensiva de larga escala da Rússia para assinalar de forma simbólica o primeiro aniversário da invasão. The Institute for the Study of War continues to assess the current Russian most likely course of action is an imminent offensive effort in Luhansk region. Russian forces continued to conduct ground attacks on Svatove-Kreminna line. The UK Defense Ministry says Russian forces here are making continuous offensive efforts, though each local attack remains on too small a scale to achieve a significant breakthrough. Russia likely aims to reverse some of the gains Ukrainian forces made over September-November 2022. There is a realistic possibility that their immediate goal is to advance west to the Zhorobrets River. Russian forces continued making tactical gains and conducted ground attacks around Bakhmut. The Wagner Group head, Yevgeny Prigozhin, claimed that Wagner Group forces captured Krasna Hora on the 12th of February. This is 4 kilometers north of Bakhmut, which is confirmed by footage and imagery of Wagner Group fighters in Krasna Hora. Kyiv denies those claims, saying that the fighting here in this area continues. The UK Defense Ministry confirms that organized Ukrainian defense continues in this area. The tactical Russian advance to the south of the town has likely made little progress. Overall, the current operational picture suggests that Russian forces are being given orders to advance in most sectors, but that they have not mustered sufficient offensive combat power on any one axis to achieve a decisive effect. Milhares de crianças de Donbass e de outras áreas ocupadas pela Rússia foram levadas da Ucrânia para serem entregues a famílias russas. O comissário para os direitos da criança do presidente Putin qualificou esta decisão como um ato de amor pelas crianças órfãs que não têm ninguém para cuidar delas. Uma investigação dos jornalistas da União Europeia de Radiodifusão revela que muitas destas crianças têm famílias e que foram levadas para a Rússia enganadas ou sem consentimento. Not only is forcible transfer a war crime, but also adopting children during time of war is also completely against international law. But Russia changed its laws in May to allow these children to be given Russian nationality, and that's happened in hundreds of cases. Будем мы горнями их уже, это еще больше ложится на нас ответственность, чтобы стать действительно настоящими родителями. Я не могу такое. Crianças feridas também foram encaminhadas para campos controlados pelos russos. Alexander chegou a um deles com a mãe, que não passou no processo de filtragem. Diz que não pôde dizer adeus, mas a avó conseguiu trazê-lo de volta antes de ser transferido. Nunca mais tiveram notícias da mãe de Alexander.
Natália enviou a filha para um campo de férias organizado pelas autoridades designadas por Moscovo, numa das primeiras cidades que foram ocupadas na região de Kharkiv. Conseguiu recuperar a filha, Karina, mas outras crianças que foram enviadas para esse acampamento desapareceram. Да. Да. Ну, потому что ті, хто половину поїхав, повиїжджав ночі, вони вже практично роблять всі там паспорти і залишаються там. Сюди їм, як сказали, типа не розрішають в'їжджати, но я в це не вірю. A Ucrânia diz que se trata de uma espécie de genocídio, mas os especialistas admitem que vai além de crime de guerra. The forcible transfer of children, as we see it, is clearly a war crime. But it's also a crime against humanity because it is being carried out on a widespread and systematic level, but also because it's being carried out in the context of crimes against humanity. Em Antáquia, no sul da Turquia, já não há sepulturas nos cemitérios para enterrar os mortos. Em diferentes partes da cidade, as autoridades criaram cemitérios improvisados, uma espécie de vala comum em formato de trincheira. What you see behind me is one of the sites provided by the local government here in Antakya, southern Turkey, so that people can bury their dead. There isn't enough space in the city's cemeteries for the number of bodies that are being retrieved from under collapsed buildings, and so sites like this one are opening up in different parts of the city. We've just been down there, but officials asked us not to film at the site in order to provide families with a minimum of privacy. They also told us that the bodies that are arriving here and that are unidentified and unaccompanied, they go through a process. DNA samples are being taken so that all the bodies are being accounted for and that people know where their loved ones are being buried. Beyond this process, of course, there is another preoccupation in officials' minds across this region, is to keep the survivors alive, and that is another massive challenge because these people are exposed to a number of risks. Cholera is spreading fast, according to a doctor we spoke in central Antakya, and people are basically sleeping rough in their cars or in tents. There aren't enough tents to go around. Many are sleeping out in the open, and it gets quite cold at night. So authorities here are well aware that this is very much a race against time to both bury the dead, but also to keep the living alive. Annalise Borges in Antakya, southern Turkey, for Euronews. Esta terça-feira, pela primeira vez desde 2020, uma caravana de ajuda das Nações Unidas entrou nas áreas rebeldes no norte da Síria. E pela primeira vez desde o terremoto, uma delegação da ONU visitou o noroeste do país. Today, I'm announcing that the United Nations is launching a $397 million humanitarian appeal for the people of earthquake-ravaged Syria. And this will cover a period of 3 months. Também nesta terça-feira, 2 aviões com ajuda humanitária, um enviado pela Unicef e outro pela Organização Mundial da Saúde, chegaram ao Aeroporto Internacional de Damasco. No terreno, ativistas e equipas de emergência criticam a resposta lenta das Nações Unidas em áreas controladas por rebeldes. A ONU destaca as dificuldades provocadas pela guerra, lembra que não tem equipamento pesado ou equipas de busca e salvamento e, por isso, sublinha a importância da ajuda da comunidade internacional. Pela primeira vez, a União Europeia incluiu a Rússia na lista negra de paraísos fiscais. De acordo com uma declaração divulgada por Bruxelas, o Conselho da União Europeia examinou a legislação russa adotada em 2022 e concluiu que o país não cumpriu o compromisso de emendar os aspectos negativos de um regime especial para as holdings internacionais. A instituição sublinha que o diálogo com Moscou sobre questões fiscais foi interrompido por causa da guerra na Ucrânia.
Depois dos automóveis, chegou a vez dos caminhões e dos autocarros se juntarem ao esforço para tornar os transportes neutros em emissões poluentes, disse a Comissão Europeia terça-feira numa conferência de imprensa em Bruxelas. Há duas propostas principais. Até 2030, os novos autocarros urbanos terão de deixar de emitir CO2 e até 2040, os novos caminhões terão de reduzir as emissões em 90%. Il faut aussi tenir compte des circonstances très spécifiques liées à des conditions climatiques. On parle de moyens de transport qui sont très lourds, donc qui ont besoin d'une énorme quantité d'énergie. Et vous savez très bien que dans des conditions climatiques qui sont, par exemple, le froid ou dans des régions montagnardes, on doit avoir quand même la possibilité de continuer à un certain moment avec des moteurs térmicos. Terá assim de ser aumentado o esforço para eletrificar os veículos pesados, de passageiros e de mercadorias. O transporte rodoviário é responsável por 20% das emissões de gases com efeito de estufa na União Europeia e por cerca de 30% do consumo da energia. As propostas foram bem acolhidas pelo Parlamento Europeu, que terá agora de analisá-las e propor emendas. Sur les bus, je m'attends par exemple à un soutien assez large, puisque des collectivités locales de tous les bords politiques ont déjà soutenu ce type d'initiative. Et sur les camions, il y a une question à résoudre, qui est: est-ce que l'on est favorable aux 90% 2040 ou est-ce qu'on est favorable aux 100% 2040 ? Ça fait une question. Donc je pense qu'on doit être capable d'aller plus vite que ce que l'on a fait sur les voitures et clôturer ce texte sous cette mandature. O Parlamento Europeu também aprovou legislação nesta área na terça-feira. Os novos automóveis e pequenas carrinhas comerciais não poderão emitir gases poluentes a partir de 2035.